Agora aqui o vídeo do Rony Gabriel. Mais uma aqui, análise e reação aqui no Felipe QS Deus na Twitch, no quarto do YouTube e pro TikTok. Os canais Qual o Seu Deus? Quem pudesse escrever, comentar, mandar aqui sugestão de vídeo, eu Quero que agradeço. você pegue a pipoca, mas eu recomendo que você baixe esse vídeo, que provavelmente ele não vai ficar muito tempo no ar. Já aproveita e segue minha conta reserva aqui embaixo, porque o assunto de hoje é muito sério. Crime bárbaro tomou conta das redes e gerou uma revolta no Brasil inteiro na última semana. Quatro adolescentes. Nossa, se eu ver essa matéria. Não sei se o pessoal já viu de casa, mas é importante. É pesado, é difícil de assistir, mas pelo pixel ali atrás tem só o áudio, como eu disse. Meu Deus do céu, é ruim de ver, tá? Vou dar o play aqui porque eu acho que é importante mesmo ter essa visibilidade. Quanto mais pessoas falarem disso, é melhor. Para evitar. Vamos proteger nossas crianças. Adolescentes e um adulto estupram de forma coletiva duas crianças, uma de 7 e uma de 10 anos. Prestem atenção no que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Ai, peraí, para! Eu não quero! Eu não estou morando! Botar o segundo assim, tudo bem? Agora vai puxar! Com a certeza da impunidade, eles ainda gravaram esse ato, divulgaram amplamente, sem problema nenhum, nas redes. Agora, isso causa revolta? Causa. A vontade que nós temos é de ter a punição mais cruel possível para esses adolescentes e para esse adulto também. Sim, mas isso dificilmente vai acontecer no Brasil. Para você entender quem são os verdadeiros responsáveis. Essa casa aí, o que vocês acham que deveria ser a pena desses adolescentes e do adulto que fez isso com essas crianças? Minha concepção aqui, né? O cristão, o castigo é divino, mas convivemos com essas pessoas no mundo real, o mundo que a gente vive. Não é justo sacrificar as ovelhas e poupar os lobos, sabe? Por isso, a gente vai ter que voltar lá no passado. Diana Fendenbeck, de 16 anos, e Felipe Café, de 19 anos, um casal jovem, resolveu ir acampar sozinhos. Foram surpreendidos por uma gangue liderada por um menor, cujo seu codinome é Champinha. Pô, Champinha, pra quem não lembra, aí foi aquele caso lá que deixou o ex-presidente Bolsonaro famoso, quando ele tentou buscar isso lá em 2000 e pouquinho, começo dos anos 2000, tentou buscar maioridade penal, né? Baixar a maioridade penal. Nesse caso aí que foi bárbaro, demoníaco. Do Champinha liderando uma quadrilha, após sequestrar o casal, levar para uma floresta, uma mata em São Paulo, deu um tiro na nuca após um dia na cabeça do Felipe Café, enquanto Liana ficou mais 5 dias no cativeiro após ter visto tudo isso, foi repetidas vezes e morta a facadas por esse menor de idade. Esse caso, lá em 2003, logo no início do governo Lula, reacendeu o debate, a redução da maioridade penal aqui no Brasil. E provavelmente o vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, você já viu muitas vezes, mas como um meme. Mas existe um contexto por trás desse vídeo. Presta bastante atenção nisso daqui. Mas o que é isso aqui? Dá que eu te dou outra. Um contexto mostrando que Bolsonaro era machista, violento e assim por diante, após Maria do Rosário chamar Bolsonaro de... Só que o contexto real é que esse caso aqui estava sendo debatido na Câmara de Deputados e o, à época, deputado Jair Bolsonaro estava defendendo a redução da maioridade penal, enquanto a Maria do Rosário estava defendendo que não tivesse redução da maioridade penal. Que o Champinha, o cara que fez essas atrocidades, era uma vítima da sociedade. E você sabe o que aconteceu depois? Champinha, o autor de sequestros, 2 assassinatos aos 16 anos, nunca foi julgado por nenhum dos seus crimes. Em 2007, durante o governo Lula, o debate reacende da redução da maioridade penal. No caso, João Hélio. Esse menininho estava no carro com a mãe quando esse carro foi sequestrado por bandidos, incluindo um menor de idade. Ele foi morto. Ele foi arrastado pelo carro por esses menores de idade. Forte comoção social, novamente a população. Nossa, até quando, gente? Até quando isso vai ser pra passar batido aqui nesse nosso país? Só a impunidade, mas continuar sendo feito. Esse tipo de covardia, esse tipo de maldade mesmo, porque tem pessoas que apoiam isso.
não se importam, falam, uma criança branca morreu. Não entra na minha cabeça o nível de maldade do ser humano, sabe? São pedindo a redução da maioridade penal e sabe o que aconteceu? O PT e a esquerda barraram, tanto na Câmara de Deputados como no Senado, a redução da maioridade penal. Detalhe, tanto em 2003 quanto em 2007, o governo Lula era extremamente forte e tinha ampla maioria na Câmara e no Senado. Ou seja, essas pautas simplesmente nunca avançaram. Agora, eu posso citar diversos crimes que são cometidos por menores de idade diariamente e vou citar alguns números daqui a pouco. Mas, se você não comove pelo estupro de jovens, pelo assassinato de jovens, por assassinato de crianças, por menores de idade que cometem crimes nesse país e são sempre tratados como vítimas da sociedade pelo mesmo espectro político, que é o espectro da esquerda, talvez o caso Orelha venha te comover quando jovens, não pobrezinhos, não coitadinhos, espancaram, dilaceraram, queimaram um cachorrinho de rua. Eu não consigo concordar com as pessoas que consideram a vida de qualquer animal que seja tão importante quanto no ser humano, sabe? São pesos, pra mim, minha humilde opinião, totalmente diferentes. A vida humana tem um peso infinitamente maior. Não é à toa que fomos feitos aí mais semelhantes de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas um cachorro é um animal defeso, sabe? É um nível de covardia, de crueldade também que não tem tamanho. Pelo menos geralmente isso tem um apoio maior de parte da esquerda, né? E o que foi feito com esses menores? Eu acho que pouca coisa para perto de nada, né? No início desse ano, e nós tivemos muitas manifestações, né, do Cãozinho Orelha. A grande maioria dessas manifestações lideradas por pessoas do espectro político de esquerda. Quando novamente fomos tratar da redução da maioridade penal, o que aconteceu? Os mesmos que pediam a justiça pelo Cãozinho foram contra a redução da maioridade penal e continuam contra a redução da maioridade penal sobre o crivo do governo Lula, sobre o crivo da esquerda de partidos como PT, PCdoB, PSOL, PDT, PSB, PV e assim Tudo por de ruim, diante. tudo de Como ruim. quem cometeu o crime foram adolescentes, na época eu até fiz um vídeo e disse: não vai acontecer nada, absolutamente nada. Sabe por quê? Porque no Brasil não importa se comete latrocínio, isso importa se matou um pai de família para tomar uma cervejinha, não importa o tamanho da barbaridade do crime cometido. A pena para quando um menor de idade, um anjinho desses, comete esse tipo de crime, no máximo 3 anos. 3 anos. Eu te pergunto, como é que você acha que as facções criminosas, o tráfico, pensa e olha para esses jovens? Mesmo os jovens que são recrutados para o tráfico para serem fogueteiros, aviõezinhos do tráfico de droga, para cometer roubos, crimes, furtos e até mesmo para assassinar desafetos. Afinal de contas, a punição simplesmente não existe. Isso tudo porque o presidente da República, uma boa parte do Supremo Tribunal Federal, que também foi indicada por esse mesmo presidente da República, ou pela presidente Dilma, ou pelos seus grupos políticos, defendem que não tem que haver nenhum tipo de punição. Ou melhor, para ser justos, punições brandas para esses menores de 18 anos. Basicamente é um prêmio para o tráfico, é um prêmio para as organizações criminosas, é um prêmio para o criminoso. A gente aqui fica revoltado e reacendendo dia após dia esse debate e lutando contra o mesmo espectro político que defende esses menores infratores. Eu pergunto para vocês quem é que ganha com isso. Afinal de contas, no Brasil, um menor de 16 anos pode votar, pode escolher os seus representantes, mas não pode responder pelos crimes que cometeu, mesmo sendo hediondos. É aí que vai um grande detalhe, senhores. Cerca de 15 a 20% dos crimes cometidos por menores são esses crimes extremamente graves, como homicídio. Olha a quantidade de crime que acontece todo dia. 15 a 20% envolve morte ou coisa pior. O que pode ser feito, gente? O que a gente pode fazer até onde a gente vai aguentar isso? Até quando o brasileiro vai ter que suportar isso? O brasileiro de bem, tem a sua família, que cuida dos seus, que se importa com a sociedade, com o seu vizinho, com o seu próximo. Os comentários aqui, ó. Rony, eu não vou conseguir assistir essa barbaridade domingo, preciso de paz e espírito para começar a semana. Mas é o mundo que a gente vive, gente. Redução da maioridade penal já, Flávio Bolsonaro
precisa explorar essa pauta. Ninguém tem que explorar a pauta, mas é levantar mesmo a bandeira e proteger as nossas crianças, nossa sociedade aí. O próprio menor de idade, né, que tá numa situação de vulnerabilidade hoje, acaba entrando num caminho errado, mas não tem. Ele acaba sofrendo, né? Tipo, algum mal ele sofreu na vida dele pra ele ter esse ódio no coração. Tiver as crianças aí achando legal dizer que é cheio de ódio, vai fazer acontecer. Isso é triste. Isso é muito triste, para que no futuro próximo a gente consiga combater esse mal e Deus esteja sempre conosco aqui, possa confortar sempre o coração das famílias, né, que passam por esse tipo de trauma, porque eu não gosto nem de pensar nisso, não, mas vivemos nesse mundo hoje.